Podcast Ser Feliz é uma Arte, um lugar onde o sentir não é fraqueza, é coragem, onde o silêncio vira palavra e palavra vira reencontro. Aqui, cada episódio é uma ponte que te levará de volta para você. Esse podcast é apresentado por mim, Edith Machado. Eu sou psicóloga, escritora e anfitriã desse espaço que foi construído para você, que busca mais do que respostas prontas. Aqui a gente se conecta com o nosso feminino e a partir dessa conexão constrói uma vida com mais saúde, bem-estar e consciência. Então aumenta o som ou coloca o fone e bora mergulhar no profundo. Episódio 21. Entre luz e sombra, o que te incomoda pode te curar. Você já sentiu uma raiva súbita de alguém e não sabe explicar por quê? Pois é, eu já senti. Inúmeras vezes, pelos mais variados motivos, humanidade que chama, né? Sim, mas por trás dessa humanidade existem camadas da psique que a gente vai desvendar agora. Bora? Vamos comigo? Seja bem-vindo ao podcast Ser Feliz é uma Arte. Hoje a gente vai falar de um espelho que não mostra o rosto, mas revela a psique. Hoje o tema é projeção, sombra e os encontros que nos revelam, mesmo que doam. Afinal, o que é realmente esse negócio de sombra? Por que nós precisamos entender sobre ela? Bom, primeiro eu quero te dizer que sombra é um conceito junguiano, né? Ou seja, não é todo mundo que usa esse termo. E por que é importante a gente saber disso? Porque vocês vão perceber que nesse episódio a gente vai falar de sombra por esse aspecto, por essa perspectiva junguiana, mas eu vou te trazer também a perspectivas de outros autores para que a gente possa comparar e entender bem profundamente esse termo que é tão importante para as nossas vidas, para o nosso autoconhecimento. E Jung diz que o encontro conosco é, antes de tudo, o encontro com a sombra. Porque a sombra guarda aquilo que foi reprimido em nós. Seja porque nós não queremos lidar com esse conteúdo porque ele dói, seja porque nós não queremos assumir, porque achamos inadequados, porque temos medo, enfim. A sombra é o que está guardado bem profundamente em nós e que nós não temos consciência imediata. Então, por exemplo, vamos supor que uma mulher tenha vivido na adolescência um relacionamento de abuso psicológico. Ela foi violentada psicologicamente por um namorado na adolescência. Ele nunca bateu nela, mas dizia que ela era, por exemplo, insuficiente, não era boa o bastante e que se ela não ficasse com ele, ela não poderia ficar com mais ninguém, porque ninguém iria querer. Essa mulher vive essa relação durante um tempo, termina, e lá na frente, quando vai viver, né, quando vai tratar um fracasso na terapia, por exemplo, ela relata os abusos vividos nesse namoro da adolescência. Ela relata aleatoriamente, mas puxando o fio dessa meada, a gente vai ver que aquela história mexeu profundamente com aquela mulher e vai começar a entender que ela talvez tenha ficado traumatizada com esse namoro, apegada a essa sensação de inadequação que esse ex-namorado falava que ela era, né? Ela era inadequada, mas ela nem se lembrava disso. Ela nem se lembrava, isso não era uma coisa que ela pensava no dia a dia. Isso é a sombra. O conteúdo desses abusos foram reprimidos e esquecidos na psique, mas pulsavam na vida prática dessa mulher, mesmo que ela não se lembrasse mais disso. Sombra é o que não foi elaborado, mas que continua vivo e impactante dentro de nós. Se você ouviu, por exemplo, quando criança, que meninas boazinhas não respondem, ou que você era dramática demais, ou que você queria ficar chamando atenção, engole esse choro, nossa, essa é clássica, engole esse choro, você é muito mandona, você é muito intensa, você é sensível demais. Se você ouviu algumas dessas frases e essas frases te machucaram, talvez naquele momento ali que você ouviu, aquilo reverberou dentro de você e ok, você seguiu a vida, né? Pode ter te magoado, mas você cresceu, seguiu a vida. Porém, essas frases que povoam a sua sombra, elas continuam impactando você e você nem percebe. Você vai precisar mesmo de uma condução terapêutica para entender que, olha, isso realmente me machucou, isso é uma dor para mim. Quantas mulheres eu atendo que começam a relatar dinâmicas que elas vivem no momento presente
Elas estão vivendo uma situação naquele momento, na vida delas, é real, mas quando a gente vai puxando o fio da meada, a gente vai ver que lá atrás elas já lidavam com isso. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que cresce numa família ouvindo que ela é burra, por exemplo. Nossa, você é burra. Nossa, você tem dificuldade de aprender. Nossa, você nunca consegue tirar boas notas. Você é meio burra, você tem dificuldade. Sei lá, tô chutando aqui algo só para você entender. Essa pessoa cresce com isso, segue a vida, mas lá na frente ela vai tentar, por exemplo, fazer um concurso público e ela não consegue passar, mesmo que ela estude muito. Ou ela vai passar, ela vai tentar fazer uma prova, uma vaga de um emprego, alguma coisa que ela queira fazer e ela, por mais que estude, não consegue passar. E não tem nada de errado com ela. Ela faz testes de aprendizado, né? Como que ela aprende, ela faz testes neurológicos, ela busca saber o que está acontecendo, ela cria uma rotina de estudos, mas ela não consegue passar. E aí, quando ela vai para um processo terapêutico, por exemplo, ela entende que, nossa, olha, eu tenho essa crença dentro de mim, isso me magoava quando eu era criança, eu lembro que eu chorava um pouco, mas depois aprendi a lidar com isso e vivi. Não aprendeu a lidar, simplesmente colocou isso na sombra, né, enfiou a goela abaixo lá da sombra. Na verdade, não, né? Colocou esse conteúdo na sombra, reprimiu esse conteúdo e seguiu a vida, mas um dia isso vai aparecer, porque a sombra, ela tende a aparecer, né? A gente não fica sem conhecer a nossa sombra. Por isso que Jung fala que o encontro conosco é um encontro com a sombra, porque só conscientes da nossa sombra é que nós conseguimos verdadeiramente ser quem somos. Caso contrário, a gente vai se podando para caber no que for permitido. Seja a permissão que você dá a você mesma, seja a permissão da sociedade, seja a permissão do outro, enfim, a gente vai se podando, escondendo partes vivas dentro de uma caixa escura, que seria a sombra, para ser aceita, para sobreviver, para pertencer. Mas essa caixa que é a sombra, ela não desaparece, ela pulsa, né? Ela treme, ela aparece em pesadelos, em sonhos. A gente falou disso no podcast passado, no episódio passado, né, que a gente falou de sonhos. Às vezes os sonhos, eles estão querendo nos mostrar algo. O inconsciente vem trazer isso para nós. E quantas vezes o inconsciente traz conteúdos da sombra? Inclusive, o predador da psique, que também é um outro episódio que a gente falou, ele aparece muito. E ele é o predador da psique, presta bem atenção nisso. O predador da psique é um personagem da sombra que a gente tem em nós. Mas eu vou falar disso mais tarde. O que eu quero que você entenda é que Jung chamou, então, esse conteúdo reprimido de sombra, né? Essa caixa que eu falei agora de sombra. E a sombra para ele não era algo ruim. Muito pelo contrário, era algo reprimido, exilado, mas que precisava muito, que é preciso muito que a gente traga isso à tona. E agora eu quero te trazer um outro olhar, que é o olhar da psicologia sistêmica. A psicologia sistêmica, ela traz uma ideia linda dos ciclos de vida, onde, se você acha esse negócio de sombra muito difícil, que não é para você, que você não quer mexer nisso, que isso dói, eu te falo que na psicologia sistêmica a gente trabalha com ciclos de vida, que são momentos em que nós somos convidados a olhar para essa sombra, quer a gente queira, quer não. O que são ciclos de vida na psicologia sistêmica? São ciclos naturais da vida, que a gente vai passar por eles, independente de qualquer coisa, independente da vida que você escolha, você vai passar por esses ciclos de vida. Então, só falando aqui, pegando um gancho de um relacionamento de casal, para você entender de maneira mais clara. O casal, ele tem ciclos de vida. Então, primeiro eles são namorados, aí essa relação evolui para um casamento. Então, mudou o ciclo ali, né? Eles são namorados e aí eles se tornam um casal, eles se casam. E aí eles têm filhos. Aí aparece outro ciclo de vida, agora é um casal com filhos. Um casal com filhos pequenos, outro ciclo de vida. Um casal com filhos pequenos e filhos adolescentes, outro ciclo de vida. Um casal que está vivendo o ninho vazio, se os filhos estão indo embora, cuidar da própria vida, outro ciclo de vida. Entende o que é ciclo de vida? Por mais que nós sejamos pessoas do tipo evitativas, né? Pessoas que evitam o conflito. Se a gente acha que mexer com a sombra é muito difícil, que tem dor, sabe aquela pessoa que evita o conflito, então ela evita a dor? E aí ela tá sempre
saindo pela tangente das coisas que precisa trabalhar, ou seja porque ela conta uma historinha pra ela em que ela sabe tudo, que ela não precisa trabalhar mais nada, que ela já evoluiu, que ela já aprendeu, seja por causa disso, ou seja porque ela se silencia, ela se aprofunda, se internaliza no mundo dela e ninguém tira ela de lá, enfim. Seja por qual motivo for, existem algumas pessoas que evitam o conflito, evitam a dor. Elas passam a vida fazendo isso. Mas aí vem os ciclos de vida e colocam essas pessoas diante da dor delas, quer elas queiram, quer não. Por exemplo, um casal que enfrenta o ninho vazio, os filhos estão saindo de casa, esse casal está se tornando um casal de novo, de homem e mulher, né? Não apenas, enfim, cônjuges. Esse casal, ele tá novamente se tornando só os dois. E aí eles vão ter que lidar com essa nova forma de ser dois, porque antes eram 3, antes eram 4, enfim, né? Antes era o casal e os filhos. E aí vem a dor. Dor de quê? Dor de se reconhecer nesse papel, dor de lidar com o fim da infância e da adolescência dos filhos e começar a lidar com a vida adulta deles, dor da solidão, dor do medo do que vai ser desses filhos adultos, dor do que vai ser dessa pessoa que se dedicou, né, que dedicou inteiramente a vida a ser pai, a ser mãe, agora perdeu essa função principal na vida dos filhos. Eu estava conversando com uma amiga outro dia e foi muito legal que ela me disse, porque ela me convidou para ir para casa dela e era o final de semana do meu aniversário. E aí eu falei com ela, olha, eu não sei se vai dar, porque a minha mãe sempre faz um almoço pra mim, né, na verdade para todas as filhas, né, ela tem essa coisa de querer comemorar o aniversário, ela tem todo um negócio com isso que é muito importante. E aí, como eu sei que a minha mãe tem essa tendência, né, de querer comemorar o aniversário, ou no final de semana antes, ou no final de semana depois, que já passou a data, a minha amiga tinha me chamado pra ir pra casa dela, e aí eu falei, olha, eu não sei, eu vou ter que ver com a minha mãe primeiro. Aí ela falou assim, mas o seu aniversário vai dar na quarta-feira, ela comemora com você na quarta, ué. Eu falei, não, sim, ela comemora comigo na quarta e no final de semana, porque ela faz questão de fazer um almoço pra juntar a família toda, porque dia de semana nem sempre dá pra juntar todo mundo, né? E aí ela falou assim, nossa, eu sei como é isso, porque eu também tenho filhos, e quando a gente começa a perceber que os filhos têm uma vida pra além da gente, que a gente não é mais o centro da atenção desses filhos, né? Eles não precisam tanto da gente como quando eles precisavam, quando eles eram crianças, adolescentes. Quando a gente começa a perceber os filhos adultos e começa a perceber que a gente está perdendo essa função na vida deles, isso dói e a gente tem a tendência de querer trazer eles mais para perto. Então a gente quer comemorar o aniversário, a gente quer fazer um jantar, a gente quer fazer um almoço, a gente quer fazer alguma coisa para eles estarem perto. O que essa amiga minha está dizendo? Ela está dizendo que ela está enfrentando uma mudança de ciclo de vida. Os filhos estão se tornando adultos, os filhos estão saindo de casa, os filhos estão arranjando namoradas, namorados, e eles estão seguindo a vida. E agora a mamãe, que era, né, aquele centro da atenção, ela não é mais. Então ela chama para perto. Ela quer fazer o almoço, ela quer estar perto dos filhos, fazer algum programa juntos, então. Enfim. Essa é uma dor, vocês percebem? Percebem uma dor nessa história de ter que lidar com o fim da infância e da adolescência dos filhos, com o ninho vazio? Isso é uma dor. Se a pessoa não lidou com a sombra dela desde então, quando ela passa por esse ciclo de vida, ela naturalmente vai ter que lidar com a dor. Então, talvez essa solidão que essa pessoa está sentindo agora, passando desse ciclo de vida, do final da infância e da adolescência dos filhos para a vida adulta deles, talvez essa solidão que ela experimenta é uma solidão que já vem dentro dela lá de trás, mas está na sombra, está no conteúdo reprimido, ela não vai lidar com aquilo. Então o que ela faz? Ela vai reprimindo, até que chega o ciclo de vida que muda e não, agora eu tenho que lidar com isso. Entende o que é ciclo de vida? E o que é mais importante? A gente perceber que é isso, a sombra, ela vai se manifestar na nossa vida. Pode ser de uma forma consciente ou não, de maneira mais leve ou mais pesada. Depende de como você escolher lidar. Você pode ir atrás da sua evolução e conhecer a si mesma por livre e espontânea vontade, o que vai fazer
tudo ficar mais leve. Você pode não ter essa maturidade, mas aproveitar os ciclos de vida, que são convites para enfrentar a sua sombra, e aí vai ser desafiador sim, mas totalmente possível. Ou você pode ficar aí, dando birra com a vida, não querendo olhar para a sua sombra de jeito nenhum, vivendo de projeções, o que, inevitavelmente, vai se tornar muito mais difícil, trazer muita dor. Mas olha só, eu falei de uma palavrinha que é projeção. Como assim projeção? A projeção é quando o outro ativa o que você não reconhece em si na dinâmica relacional de vocês. Ou seja, projeção é quando a gente vê no outro aquilo que não consegue ver em si. Vou te dar alguns exemplos. Você torce o nariz para uma mulher que se exibe nas redes? Só essa fala, esse termo exibe, uma mulher que se exibe nas redes, já mostra que existe uma questão projetiva aí. Talvez esse incômodo que você sente de ver uma pessoa se exibindo, entre aspas, nas redes, seja aí dentro um grito abafado, que é, eu quero ser vista. Será que eu estou sendo vista? Olha a projeção acontecendo. Como eu não sou vista, como eu sinto isso, como eu reprimi esse conteúdo, porque esse conteúdo não é inadequado, se eu ficar falando para as pessoas que eu quero ser vista, as pessoas vão me achar exibicionista, elas vão me achar, sei lá, uma pessoa aparecida. Na minha infância falava-se assim, né, esse conceito, Maria Aparecida quer aparecer sempre, para todo mundo, sabe isso? Era mais ou menos o que se falava na infância. Mas essa pessoa que se exibe, né, talvez um exibicionismo, uma vaidade. Será que é isso? Porque tá tudo bem querer ser vista, mas eu posso achar isso inadequado e colocar isso lá reprimido na minha sombra. Outra coisa que você pode se incomodar, você se incomoda com uma pessoa que chora em público? Talvez você tenha aprendido que o ideal é ser forte e você se tornar essa pessoa forte demais, dura demais. Eu não choro em público, eu não me vulnerabilizo. E aí o que acontece? Quando você vê uma pessoa que tem facilidade de se vulnerabilizar, você acha ruim, torce o nariz, como eu disse. Outro exemplo, você tem raiva de quem pede ajuda? Ai, gente, essa é muito importante, essa toca profundo no desamparo aprendido, por quê? Quando a gente tem a ferida do desamparo aprendido muito latente em nós, muito aberta, a gente tem a tendência de fazer tudo o tempo todo para todo mundo e de ser a fortuna, né? Só que aí vem aquela pessoa e começa a pedir ajuda o tempo inteiro. E aí, no fundo, você começa a se sentir assim, gente, mas não é possível, essa pessoa não consegue fazer nada sozinha, tudo ela tem que pedir ajuda, não é possível. O que é isso? Isso é projeção, gente. Isso é projeção. Quando a pessoa tem a ferida do desamparo aprendido dentro dela, ela se torna uma sobrevivente na vida, porque ela tem que aprender cedo demais a dar conta de si mesma. E esse aprendizado faz com que ela acredite que, olha, para que aquela pessoa está pedindo ajuda, gente? Não, vai para a vida, vai fazer as suas coisas. Isso é dor, porque quer dor maior do que você ser um sobrevivente na vida? Entender que a dinâmica relacional que você sempre esteve inserida é uma dinâmica em que você teve que se virar sozinha, que você teve que ser forte, que você teve que cuidar de si muito cedo porque não tinha ninguém para cuidar. Isso é dor. E o que a gente faz com a dor? A gente não quer ver ela, então vamos colocar ela para a sombra. E aí a gente faz a projeção no outro. Mas aquela pessoa é demandante demais, mas aquela pessoa pede ajuda demais, mas pelo amor de Deus, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Entende? O outro te afeta porque te reflete. E Jung dizia que a sombra é acessada no processo com o outro. Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. E esse é o ponto. O que me tira do sério talvez seja a parte que mais precisa ser resgatada em mim. Eu gosto dessa ideia de pensar que algumas relações são suaves, leves, mas que outras relações são como espelhos trincados. Sabe quando um espelho está trincado e você vê várias partes suas, assim, todas desconectadas? Então, essas partes que são desconectadas, que estão sendo refletidas nas partes trincadas, elas são projeções. Vou também para a prática, né? Vamos lá. Você já teve uma amiga que parecia uma rival, uma amiga que você amava, assim, gostava muito, mas vocês estavam parecendo que sempre numa competição? A competição em si, gente, já é projetiva. Alguém com quem você tem uma competição, uma comparação, um desconforto, é projeção.
talvez essa pessoa esteja ativando a sua sombra. E outra coisa que é uma projeção e que é uma projeção clara, assim, que a gente tem que puxar o fio dessa meada, que a gente não pode perder de vista, é a inveja. Assume que você sente inveja, todo mundo sente inveja, tá tudo bem sentir inveja. O problema da inveja é o que a gente faz com ela. Isso é outra coisa. A sua reação à inveja que você sente é uma coisa, mas sentir inveja é uma coisa super natural. E é importante puxar esse fio da meada para entender, olha, eu sou invejosa sim, isso tá dentro da minha sombra ali, né? Existe essa sombra em mim, o que eu vou fazer com isso? O seu medo de não ser boa o bastante é projetivo, você vai começar a criticar as pessoas demais. A dor que você escolhe não sentir, você projeta no outro. Olha que coisa importante de a gente entender. Anota isso aí no seu caderninho. Você tem um caderninho Ser Feliz é uma Arte? Porque eu acho que você devia ter. Um caderninho para você anotar coisas muito interessantes. Olha isso, né? Aquilo que você não trabalha em você emocionalmente, você projeta no outro. Por exemplo, se apaixonar por alguém frio, distante, inatingível. Talvez isso espelhe a sua própria dificuldade de se entregar, entende? Esses encontros, eles são professores, né? São encontros importantes, né? Quando eu me encontro com a minha inveja, com a minha comparação, com a minha competição, com essa pessoa que está distante, que está inacessível para mim, isso são projeções, né? Isso é o resultado das projeções da minha vida e eu preciso entender isso com bastante clareza. Pode parecer ruim no primeiro momento, mas não é. E vão apontar para a ferida, né? Vão dar um mapa aí pra gente entender onde a gente precisa buscar cura, trabalhar internamente. Teve uma época nas redes sociais que a palavra ranço estava muito na moda, né? Eu tô com ranço de tal pessoa porque ela fez isso e aquilo. Ranço é um indício de projeção. Ranço não é sentimento, não é emoção, mas pode ser uma projeção. De quem você sente ranço? De qual atitude? Projeção. Eu vou te explicar projeção em termos práticos. Recentemente eu encontrei com uma pessoa que estudou comigo no ensino médio, no ensino fundamental, e a gente estava conversando daquela época, e aí tocamos no assunto de uma colega em comum. Essa colega era uma menina que eu admirava demais. Eu achava que a postura dela era muito legal, assim. Sabe aquela pessoa que você admira? Ela era linda, inteligente, mas eu admirava ela por causa da postura, assim. Ela tinha uma coisa que eu gostava, sabe? Que eu admirava muito. E aí a gente estava conversando das pessoas que a gente, né, conviveu na época, e o nome dessa pessoa foi citado. E aí eu fui descobrir que ela tinha passado por uma questão psiquiátrica, né? Ela teve uma depressão muito profunda, a ponto de ter que ser internada mesmo, uma situação bem difícil. E aí fiquei um pouco surpresa, assim, né? Mostrei a minha surpresa. E aí esse colega que eu tava conversando falou assim, mas se a gente for pensar bem, né? Isso era mais ou menos esperado, porque a fulana, ela era muito calada, muito séria, guardava as coisas muito pra ela. Eu acho que talvez, desde lá de trás, daquela época, ela já estivesse guardando muitas coisas que ela não conseguia expressar e isso acabou explodindo um dia e ela realmente ficou muito mal. Explodiu numa depressão, né, numa situação bem séria, enfim. Isso me surpreendeu muito porque, olha só, como eu enxergava essa moça, essa colega, né? Eu enxergava ela como uma pessoa muito... Eu achava ela maravilhosa, na verdade, assim. Tinha muitas coisas dela que eu queria ter também, assim. Sabe aquela pessoa que você admira, que você fala, nossa, eu gosto disso nessa pessoa, isso é uma coisa que eu quero cultivar em mim. Era mais ou menos isso. Mas esse colega com quem eu estava conversando, ele já mostrou um outro lado. Olha o que ele mostra. Ela era séria, ela era calada demais, ela era muito introspectiva. Por quê? Porque esse colega com quem eu estava conversando, ele é muito extrovertido. Ele realmente valoriza essa extroversão, esse caráter de personalidade dele. Ele é uma pessoa brincalhona, engraçada, divertida, chega num lugar, conversa com todo mundo. Isso não é à toa. Ele gosta de ser assim. Ele se estimula a ser assim. Isso é importante para ele. O que eu quero te mostrar é que quando ele olha para essa seriedade, para essa introspecção, para esse jeito reservado da nossa colega em comum, essa colega que eu admirava, isso é algo que incomoda ele de alguma forma. Então ele olha isso tudo e ele projeta o quê? Essa crença de que é
muito legal ser extrovertido, ser engraçado, ser conversado, ser comunicativo. Se isso é uma crença para ele, ele olha para isso, né? Ele automaticamente vai bater ali o espelho, né? O espelho vai mostrar o quê? Esse lado que ele não gosta. Eu não gosto de ser introspectivo, eu não gosto de ser calado, eu não gosto de ser sério. Assim, sério no sentido de não ser bem-humorado, não ser engraçado, não ser falante, comunicativo, né? Vocês estão entendendo nisso? Isso. Já a minha projeção era outra. Por quê? Porque ela tinha coisas que eu admirava. E agora, pensando bem, isso se casa muito por quê? Porque eu sempre fui mais calada, eu sempre fui mais tímida, introspectiva. Esse é o meu jeito. E quando eu vi o meu jeito espelhado no outro, e o outro, na minha concepção, na minha perspectiva, lidando super bem com isso foi uma coisa que me encantou. Entende as projeções? Conseguiu me acompanhar? Existem projeções positivas e existem projeções negativas. Existem projeções em que a gente vai projetar aquilo que é bom em nós. Eu estou projetando o que é bom em mim no outro. Talvez, pensando bem aqui agora, talvez eu fosse muito parecida com essa colega que eu admirava. Talvez eu estivesse projetando nela coisas que eu acho muito legais, que eu acho boas, entende? É uma projeção positiva. Mas a gente também tem as projeções negativas, que é quando eu acho o outro chato, que é quando eu acho o outro... Por que essa pessoa está se exibindo nas redes sociais, entendeu? São projeções daquilo que eu não gosto, da minha dor. A projeção negativa não é só do que eu não gosto, mas é também da minha dor. Consegue entender isso? Ficou claro? Quando eu entendo que o problema não é o ter sombra, mas sim eu entrar numa dinâmica de projeção, aí o jogo muda. O jogo muda porque as dinâmicas de projeção, elas são altamente prejudiciais, elas são altamente dolorosas. O problema é quando essas projeções começam a dirigir as nossas vidas e a gente nem percebe. Quando você projeta e não sabe. Eu vou te trazer aqui alguns momentos para você ligar o sinal de alerta, como a gente diz hoje em dia, as bandeiras vermelhas, red flags, né? Então vamos lá. Você reage de forma desproporcional a alguma coisa? Talvez tenha projeção aí. Você sente ranço sem motivo claro? Talvez tenha projeção aí. Você tem raiva, mas fica dizendo que é só cansaço, mas no fundo você está com raiva? Pode ter projeção aí. Você julga outras pessoas, você julga mulheres, tem projeção aí. Nesses momentos, a sombra e as projeções assumiram a sua história e aí você precisa voltar para o centro para começar a escolher conscientemente. Senão, é aquilo que o Jung fala também, né? Quando você não conhece seu inconsciente, ele vira seu destino. Como eu disse para você, mudando um pouquinho agora o foco, nem todo mundo usa esse conceito de sombra, né? O Eckhart Tolle, por exemplo, chama de corpo de dor. Essa entidade emocional, né, que nós temos dentro de nós. Ele fala que esse corpo de dor... Quem é o Eckhart Tolle? Nem apresentei, né, gente? Eckhart Tolle é um autor do livro O Despertar de uma Nova Consciência, Um Mundo Novo, O Despertar de uma Nova Consciência e O Poder do Agora. São os 2 livros que eu conheço dele, mas eu acho que ele tem outros. E ele é maravilhoso. E aí tem uma parte do livro, O Despertar de uma Nova Consciência, que é todo a respeito do corpo de dor. E ele fala que o corpo de dor é essa entidade emocional que guarda realmente as nossas experiências que a gente não conseguiu elaborar. É a mesma coisa da sombra, é muito parecido, né? São conceitos muito parecidos, muito semelhantes. Mas o Eckhart Tolle, ele fala que esse corpo de dor, ele vive ali adormecido até que alguém te fere. Quando alguém te fere, ou te ignora, ou te rejeita, ou te lembra de como é ruim ser invisível, sabe aquela pessoa que acha que você é invisível, que te trata assim, aí esse corpo de dor, ele acorda, ele toma tudo, ele é visceral e você reage na mesma hora, mas você reage projetando, né? Você reage à sua infância, por exemplo, quando lá na sua infância você teve que lidar com uma mãe exausta que te ignorava, quando você teve que lidar com a solidão, quando você teve que lidar com o medo, esse corpo de dor vai direto na ferida e quem reage... e que você reage à sua infância, aquela dor. Não é uma reação do adulto, não é uma reação centrada. É importante que você entenda, você não é o seu corpo de dor, né? Você não é. Você é quem observa esse corpo. Você é quem pode respirar fundo e dizer, eu não vou reagir.
nesse sentido, dessa forma, porque não é isso. Eu não sou mais aquela criança, né? Eu posso lidar como adulta com essa situação de rejeição, por exemplo. Entende? Então, por que eu quis trazer o corpo de dor? Porque ele também é uma cura para as nossas projeções. A gente pode olhar e trabalhar as nossas projeções a partir dele. A gente pode olhar para esse corpo de dor e trabalhar as projeções a partir dele. O Eckhart Tolle, ele fala que quando você observa, quando você se observa, quando você descobre o corpo de dor, ao invés de se fundir, se identificar profundamente com ele, você quebra algo ali e você começa a florescer a partir da sua presença. Porque a grande história do Eckhart Tolle é quebrar a identificação que a gente tem com o corpo de dor, que são as projeções. Quando a gente está na nossa sombra e a gente está tão identificada com ela, a gente não consegue perceber quando a gente projeta. Eu tô com raiva, eu tenho uma raiva na minha vida muito grande porque meu pai me abandonou, por exemplo, quando eu era criança, mas ao invés de lidar com essa raiva porque a dor é profunda, eu projeto nos outros. Então eu me torno aquela pessoa reativa, eu me torno aquela pessoa que tá sempre reagindo de forma agressiva a tudo, agressiva não de bater mesmo, agressiva às vezes com palavras. Sabe? Eu me torno essa pessoa raivosa, irritada. Mas por que eu tô assim? Eu tô assim porque eu tô trabalhando demais. Eu tô assim porque o mundo é errado. Eu tô assim porque o presidente do Brasil fez isso. Porque o presidente do fulano fez aquilo. Porque o governo. Eu tô assim. Mas você tá com uma raiva interna ali profunda que é sua? É sua. Mas não é do presidente, não é do carro que tá na sua frente no trânsito, não é do atendente que te atendeu mal na padaria. Não é nada disso. Não é nada disso. É a raiva que tem aí dentro. A raiva que tem aí dentro é do seu pai lá, daquela criança lá de trás que foi abandonada pelo pai. Se você não lidar com isso, você acaba se identificando com essa raiva, achando que você é assim. Ah, eu sou essa pessoa raivosa. Não, não é. Você tá projetando, você tá no seu corpo de dor, você tá na sua sombra, entende? Então, voltando aqui, o Eckhart Tolle, ele diz que o corpo de dor, ele pode ser um despertador para uma nova consciência. E olha que interessante, para a verdadeira identidade. Ser quem a gente é em verdade. Se nós não somos o corpo de dor, nós somos o quê, gente? Somos quem? Olha que importante essa consciência para que a gente possa lapidar a nossa identidade. Isso vai para além das escolhas conscientes, né? De fazer escolhas conscientes. A consciência ela vai se tornando algo que é visceral, que é seu, é a sua identidade sendo, enfim, escancarada, né? Sendo mostrada, sendo realmente revelada. O corpo de dor, ele gera um grau de identificação tão grande, né? Embora isso seja lindo, a gente ter essa identidade aí, mas o corpo de dor, ele gera um grau de identificação tão grande que nós podemos nos perder totalmente nele, e esse é o perigo. Então, a gente vai viver como? Alienado, projetando em todo mundo. Só nas projeções. Completamente alienado de si. Quantas pessoas estão vivendo assim, né, gente? A gente está vivendo muito isso. Por isso que a gente precisa de lucidez. A gente precisa de clareza. O Eckhart Tolle, ele cita o exemplo do pato com mente humana, que é muito legal. 2 patos se encontram em um lago e eles se confrontam. Por um tempo curto, né? Logo após, cada um vai para um lado, segue a vida, eles batem as asas assim vigorosamente. Acabou. Finalizou. A vida segue de verdade. Se o pato, no entanto, tivesse uma mente humana, se um deles tivesse uma mente humana, ele não seguiria a vida. Não seguiria. Ele ficaria no passado ali, pensando no desaforo que o outro fez, que o outro pato fez com ele, pensando em como ele deveria ter agido. Quem que esse pato pensa que é? Ele é dono do lago, por acaso? Esse tipo de pato é arrogante, é soberbo, é isso, é aquilo. Olha a projeção acontecendo aí. E a partir daí, o pato com mente humana começa a nutrir o seu corpo de dor, a trazer conteúdo para sua sombra, né? Reprimir o conteúdo ali da raiva que ele estava sentindo, criando uma história atrás da outra, sem se lembrar de voltar ao momento presente, ficando só no passado, relembrando a experiência de se sentir menor pela primeira vez na vida, entre aspas, né? Por quê? Porque quando esse pato, ele acha que o outro é arrogante, dono de tudo, né? Ele tá falando o quê? Ele tá falando que ele tá sendo menosprezado, que ele tá sendo diminuído, que ele tá sendo inferiorizado. Mas não é esse pato que ele encontrou ali em segundos que fez ele sentir essa grandiosidade. É lá de trás. Lá de trás, ele teve uma experiência profunda e muito profunda mesmo, né? Assim, uma experiência talvez de longo tempo de inferioridade, de ser diminuído, mas ele fez o quê? Ele colocou esse conteúdo lá na sombra, ele reprimiu,
Ele colocou isso no inconsciente, esse corpo de dor foi nutrido, então esse pato anda com esse corpo de dor gigante. Quando ele encontra um pato que faz qualquer coisa ali, ele já projeta, esse pato é arrogante, quem ele pensa que é, ele acha que ele é dono de tudo, olha quem ele é, olha como ele está fazendo. Ele projeta, esse corpo de dor aumenta e ele fica preso nessa cadeia emocional, entende? Entendeu isso? Preso numa arrogância que ele acha que é do outro, mas na verdade o que ele tinha que estar olhando é para o seu problema de inferiorização. O problema não está no sentimento de inferioridade, mas sim na projeção que a gente faz desse sentimento no outro. Quando a gente olha para esse sentimento, quando a gente lida com ele, acabou o problema. Aí a gente vai construir uma cura, não é mesmo? A gente vai fazer isso. Então, gente, ranço não é só não é um sentimento, né? Ranço não é sentimento, não é emoção. Quando eu pergunto para as pessoas o que elas estão sentindo no meu setting terapêutico e elas falam ranço, eu falo, olha, não, isso não é sentimento nem emoção. Isso é um estado emocional e provavelmente tem projeção aí. A gente precisa olhar para isso. É o reflexo, talvez, da sombra do corpo de dor. A projeção sendo feita, né? E ganhando o nome ranço. Sabe o predador da psique que nós falamos em 2 episódios do podcast? Tá atrás? Né, a gente falou do predador da psique num episódio. Pois é, agora você sabe onde o predador da psique, de onde que ele vem. Ele mora na sombra, ele mora no corpo de dor. Ele vem desse corpo de dor. E ele aparece nos nossos sonhos quando a gente está dormindo à noite, né? Eles podem se revelar. O corpo de dor, ele então se revela para nós. Ele se revela nos nossos sonhos, ele se revela nas nossas projeções, nas nossas reações. Ele se revela na nossa mente o tempo inteiro. A sombra está aí se revelando para nós. A gente tem que puxar o fio dessa meada com consciência e maturidade para entender e trabalhar isso. Por isso que é tão importante se conhecer, né, gente? Olhar para si. Acolher a sombra é parar de se esconder de si mesma. E parar de se esconder de si mesma é parar de projetar, não tem jeito. Acolher não é justificar, é reconhecer. Isso também sou eu. É admitir com coragem, olha, eu estou projetando sim. Sabe essa inveja que eu sinto? Pois é, eu estou projetando no outro quando eu critico ele. Eu estou projetando na outra quando eu critico ela. Então eu vou olhar para essa inveja, gente, vou lidar com isso. Eu também posso ser manipuladora, eu também posso ser orgulhosa, eu também posso ser controladora, carente, vaidosa. Quantas coisas eu posso ser? Eu tenho que pegar essas partes minhas e olhar para elas, cuidar delas, assumir elas para parar de projetar. Porque quando a gente projeta, além de ser chato, muito chato, para quem convive junto com a gente projetar o tempo inteiro, é chato para a gente também, porque a gente para de se conhecer. A gente para de fomentar o nosso movimento de vida, de crescimento, de florescimento, né? Você deixa de culpar o outro e começa a se responsabilizar por si. Esse é o início da liberdade. Então, eu vou te propor um exercício simbólico para hoje. Você vai escolher uma pessoa que te incomoda profundamente. Alguém que ativa a sua sombra. E olha, o fato dessa pessoa te incomodar não quer dizer que realmente, de verdade, ela seja uma pessoa às vezes inconveniente ou agressiva ou até mesmo ruim para você. Não é isso que eu estou dizendo. Essa pessoa que te incomoda, ela pode ser isso tudo, mas a gente vai olhar para as suas projeções, porque não é sobre o outro, você não vai mudar o outro, você vai mudar a si, mas para mudar a si você tem que olhar para as suas projeções, né? Então escolhe essa pessoa que te incomoda profundamente, alguém que ativa a sua sombra, o seu corpo de dor, e aí você vai se perguntar, o que essa pessoa me desperta? O que eu mais critico nela? O que eu gostaria de dizer para essa pessoa que talvez eu precise dizer para mim? Então, esse exercício é maravilhoso demais da conta, porque você vai escrever lá, olha, eu vou supor aqui, tá? Vou dar um exemplo para você. A minha irmã me desperta raiva. O que eu mais critico nela? Eu critico nela porque eu acho que ela é uma pessoa folgada, vamos dizer assim. Ela é uma pessoa folgada, eu acho, tá? Tô dando um exemplo aqui qualquer só para você entender. Então, eu tenho raiva da minha irmã porque eu acho que ela é folgada. O que essa pessoa me desperta? Raiva. O que eu mais critico nela? O jeito dela ser folgada. O que eu gostaria de dizer para essa pessoa que talvez eu precise dizer para mim? Então, eu vou escrever lá. Fulana, você é assim, assim, assado, eu acho isso, desse jeito, porque eu sinto tal coisa, porque quando você faz isso é assim, assim, assado, porque lembra aquela vez que você fez tal coisa, você fez isso. Eu vou escrever o que eu quiser. O que eu quiser, o que eu tiver tempo para escrever, eu vou escrever. E depois eu vou virar isso que eu escrevi e eu vou falar pra mim. Edith, você é essa pessoa assim, você fez isso, lembra aquele dia? Nanana? E eu vou perceber como eu me sinto. Por quê? Porque na maior parte das vezes, a gente faz uma projeção, a gente projeta no outro, a gente quer falar um monte de coisa pro outro, mas na verdade a gente quer falar pra nós.
Então faça esse exercício para ver o que você vai sentir verdadeiramente. Leia, sinta, observe, porque a ferida ela tá aí em você, mas a cura também tá, né? A gente tem a chave nas nossas mãos. Então, olha só, quando eu falo para você que o espelho revela e ele liberta, é isso. O espelho, ele vai revelar, o espelho que revela mais do que as imagens materiais, ele vai revelar a sua luz, mas ele também vai revelar a sua sombra e tá tudo bem. A gente não precisa mais fingir nada. Olha que coisa maravilhosa, né? Aqui você pode ser inteira, você pode ter raiva e você pode ser amorosa ao mesmo tempo, você pode ser intensa e ainda assim ser digna de paz. Você pode ser quem você quiser, quem você é de verdade, sem culpa, sem medo, sem julgamento. Na próxima vez que algo em alguém te incomodar muito, antes de reagir, silencia e pensa. Se pergunta: o que eu tô vendo nessa pessoa que na verdade é sobre mim? Às vezes o outro é só esse espelho. O que mais te machuca é se ver revelado no outro. Mas também é o que te cura, né? Então, se você gostou desse episódio, manda para aquela pessoa que você acha que vai ser útil esse conteúdo. Vamos fazer uma corrente de bem-estar, de autoestima, para a gente crescer juntos. Não deixa de enviar esse podcast para alguém que você acha que vai ser bom dessa pessoa ouvir. Entra na nossa comunidade Tempo de Florescer. O link está na bio do meu Instagram, Edith_Machado. Vai lá, entra na comunidade, coloca suas impressões sobre o podcast, sobre o episódio de hoje, troca com as pessoas, essa troca tá maravilhosa e, claro, né, aproveita os conteúdos gratuitos que eu coloco lá, tá bom? Vou te esperar lá agora essa semana. Na segunda-feira a gente já tem meditação, a gente já tem conteúdos aí para trabalhar. Eu espero que você floresça cada vez mais. No tempo de florescer você tem permissão para se olhar inteira e ainda assim inteira e principalmente por isso se amar. Então eu te desejo uma ótima semana e até o próximo mergulho. Tchau, um beijo.